Recording is on. Olá, eu sou o professor Rômulo Nascimento Pereira. Este vai ser um vídeo que eu estou regravando porque a aula não pôde ser gravada, na verdade o áudio dela ficou muito ruim. Então, eu estou regravando esse vídeo para os alunos que não puderam assistir, né? A disciplina, então, é Design Sustentável, é um componente do curso técnico em Comunicação Visual do campus Boa Vista, Zona Oeste, Instituto Federal de Roraima. E a aula hoje a gente vai entender, ou pelo menos discutir, que devemos, né, estudar design sustentável, como designers gráficos, como designers, como técnicos em comunicação visual, publicitários, comunicadores em geral, né? O que isso tem a ver com o design? Então, para responder essa grande questão inicial, eu vou fazer uma apresentação um tanto quanto panorâmica, né, para entender por que a sustentabilidade, o meio ambiente é importante para o design, mas a gente pode já antecipar e dizer que ela é importante, né, o desenvolvimento sustentável é importante para qualquer atividade humana. Nós vivemos num planeta, né, numa grande aldeia, e estamos interligados, né? A gente tem a noção disso através das redes sociais, da internet, mas pelos efeitos também climáticos, acidentes, relações que se estendem entre lugares muito distantes, né? Um vulcão entra em erupção, as cinzas vão chegar no outro lado do mundo, né? As vibrações criam ondas que chegam em várias localidades, né? Agora mesmo eu estou aqui em Boa Vista, né, e está tendo uma obra aqui perto. É uma relação meio boba, mas nessa obra aqui perto, caminhões, tratores estão passando, geram uma vibração que chega até esse apartamento onde eu estou agora, né, com grandes janelas que ficam vibrando. Então, essas relações, né, e essa grande teia, trama, que é a nossa realidade, que é o nosso mundo, né, já nos leva a entender que devemos sempre trazer e pensar em como tornar a nossa atividade profissional, mas também o nosso cotidiano mais sustentável, tentar encontrar formas para substituir, né, ou para discutir o desenvolvimento que nós estamos seguindo, muitas vezes sem pensar, né, sem tomar sem tomar as rédeas ou pelo menos participar disso. E por que o design é tão importante nesse jogo, nessas disputas e nesses conflitos? É basicamente isso que eu quero expor e discutir aqui com vocês, tá bom? Então, vamos começar. E então tenham essa questão em mente, né? Por que a sustentabilidade? Por que o design sustentável? Bom, primeiro, rapidinho, né? Essa disciplina está organizada em 3 encontros síncronos. O conteúdo vai ser basicamente reflexivo. Vamos tratar de design, meio ambiente e sustentabilidade, consumismo, contemporaneidade, ética profissional. Vamos ter também atendimento individualizado e uma atividade prática. Para avaliar essa aprendizagem, temos 2 notas, né? A primeira vai ser um questionário simples, valendo 40 pontos, e mais um trabalho também básico, né, valendo 60 pontos. Somando, temos 100 pontos, que dá a nossa primeira nota, né? Já a segunda nota é um projeto de comunicação visual, que vocês vão poder optar, né? A temática vai ser desenvolvimento sustentável, e vocês vão optar por ou fazer um carrossel, que é aquela sequência de posts, né, no Instagram ou no Facebook, né? Vocês aí vão criar uma pequena campanha ou uma fala que se desenvolva em vários slides ou um cartaz, né? Beleza. Então, vamos
partir do início, né? Eu já me formei, já trabalho com design há aproximadamente 20 anos, né? Então, tenho bastante experiência e já me confrontei com muitas definições ou percepções do que vem a ser design, né? A minha própria mudou muito ao longo desse tempo, né? Eu iniciei minha formação num curso chamado Desenho Industrial, né? Com 2 habilitações, Programação Visual e Projeto de Produto. Também, né, tive contato com comunicação visual, depois design gráfico, design de produto, design de interface, design digital, design da informação, então, de usabilidade, de superfície, tudo isso foi sendo mostrado, percebido ao longo do tempo, né? Mas quase sempre a gente percebe que quando você tenta explicar ou falar com alguém que não é da área, as primeiras ideias que se tem de design são normalmente relacionadas ao conceito de belo, né? Ao produto com qualidades estéticas evidentes, né? Também a gente percebe um pouco de inovação, aquela novidade que surge porque ela tem um design diferenciado. Alguns, né, associam a sofisticação, e aí, quando associa a sofisticação, tem associação a um status mais elevado, a um alto custo. Também a gente percebe que, ao longo desse período, quando se fala em design, também se está falando em qualidade, né, facilidade de uso e eficiência na execução da tarefa daquele produto. Então, basicamente, eu, de memória, né, fui trazendo esses conceitos que sempre, né, vêm à tona quando você fala em design, sem ter ainda o aprofundamento acadêmico ou profissional, né? Isso é o do senso comum, principalmente beleza, sofisticação. Algumas vezes a publicidade coloca o design como algo que vai gerar benefícios, né? Que vai trazer um diferencial para quem possui o objeto, o produto, e isso também tem repercussões no preço, né? Você pensa, poxa, aquele carro está falando que tem um design refinado, então ele deve ser mais caro. E a gente pode pensar nessa atividade profissional ou área do conhecimento como tendo 2 grandes marcos iniciais, né? É muito complicado se falar quando iniciou algo ou a partir de que época, né? Esses marcos, né? Esses pontos são um tanto quanto arbitrários e, e, e pensam, né, e exemplificam uma tradição que associa o design à produção industrial, né, à manufatura, que a gente pode sim pensar como sendo um dos principais motes, né, dessa atividade. Por isso, né, no século XV, a gente imagina e marca a introdução da imprensa, né, a prensa de tipos móveis de Gutenberg como sendo um dos marcos, né, porque mecanizou, em parte, né, o processo de produção de livro, na verdade, mecanizou a escrita. E isso trouxe imensas repercussões, né, e daí surge a tipografia, e da tipografia, né, com o uso de letras, tipos, sinais, símbolos, imagens, né? Você começa a ter o início desse planejamento de impressos, de comunicação visual mediada pelo impresso, né? E no século XVII, a Revolução Industrial, ainda nas suas primeiras etapas, né, também já marca o design de produto, né, o design também como uma atividade ligada ao planejamento, a algo que precisa ser estudado, ser pensado para ser produzido em uma escala maior e, ao mesmo tempo, ter características do trabalho feito à mão,
né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, mas a imprensa, né, a tipografia e a Revolução Industrial, né, sobretudo no Ocidente, na Europa, são esses dois pontos iniciais dessa atividade. E, sobretudo, na Revolução Industrial, ficou muito patente, né, essa associação entre a produção, né, a indústria e a arte e o artista, transformando aí uma nova, né, configuração de arte comercial, de um artista industrial, né? É claro que isso aqui ainda é bem indicial, né, mas era um pouco do que se esperava de um profissional que fosse trabalhar numa indústria projetando ou planejando, desenhando produtos. Então, esse conflito, né, entre eficiência da produção seriada e a necessidade, né, de ter uma visualidade planejada para atender o gosto, os desejos do público, né, elas começam a aparecer de forma muito marcante. Isso é muito importante, né, isso é muito importante, porque essa atividade ela vai lidar com vários polos, né? Inicialmente aqui a gente está pensando nesses dois, né? Na série, em algo padronizado, mas em também um produto, um objeto que seja um objeto do desejo também, né? Que reflita a cultura da época ou de um grupo e que tenha relações que vão além da simples entrega de um produto com uma função. Ele precisa ter uma visualidade, né? Ele precisa permitir com que eu, ser humano, teça relações com ele, né? E um dos marcos nessa relação, né, nessa estranha relação que começa a surgir, é, como marco, né, e como objeto, a gente tem a produção cerâmica na Inglaterra do século XVIII, né, e a figura do Josiah Wedgwood, um ceramista inglês que vai reunir em si essas características e também esse desenvolvimento que começa a ser percebido e começa, na verdade, a gerar uma demanda por esse tipo de profissional, de conhecimento, né? E por que que ele é tão marcante assim? Primeiro, é muito importante lembrar que na Inglaterra e mesmo na Europa há uma documentação muito grande sobre a produção, né, de algumas fábricas e de algumas atividades. Por isso, fica muito mais fácil de saber como foi o desenvolvimento daquela atividade. E é por isso também que a atividade do Wedgwood está tão documentada e já foi objeto de várias pesquisas, né, com destaque para o livro do Objetos do Desejo, do Adrian Forte, né, que destaca bastante esse papel, mas outros livros também tratam desse senhor inglês, né, que começa então a produzir cerâmica, objetos, utensílios de porcelana, né, chales, vasos decorativos, uma infinidade de produtos, né, e que tem a competição na época da porcelana chinesa, que era uma porcelana muito valorizada, só que de alto custo, e que a nobreza, né, os mais abastados utilizavam, né? Para a maioria do público do mercado, havia uma porcelana mais em conta, uma porcelana mais barata. E ele, então, começa a desenvolver uma série de inovações, tanto industriais, né, de pesquisa de materiais, de composição, de ligas, né, de argila, com colorações diferentes, como ele também inicia uma pesquisa formal, né, para trazer elementos estéticos, um padrão de gosto que ele começou a pesquisar e a verificar que era importante, né? Tão importante quanto ter o processo bem
bem montado, ele logo percebeu que era necessário fazer essa ponte entre o desejo, entre o gosto do público. Então, ele começa a contratar artistas, né, para desenhar, para esculpir e para projetar esses objetos em conjunto com ele, em conjunto com outros técnicos, e assim vai se formando, então, o protótipo desse artista industrial, né? Entre pesquisa, entre experimentação formal, entre modelagem, entre experimentação, correção, padronização, busca por novidades, mas também por melhor qualidade do produto. Tudo isso a gente vê nessa produção ceramista do Wedgwood. Ele, então, tem essa preocupação em padronizar, né? Em oferecer modelos, seja formais, estéticos, de decoração, de seus pratos, bules, seja na própria coloração, né? Na produção seriada é muito importante que a primeira, a última peça tenham as mesmas características. É claro que uma pequena variação é aceitável, né? E o que passa dessa variação costuma ser descartado. Então, é muito importante pesquisar, né, para chegar numa fórmula correta, para chegar no desenho exato que eu posso reproduzir com eficiência dentro da minha manufatura, dentro da minha indústria. E assim a industrialização foi avançando, né? A indústria, né? Essa fábrica de porcelanas de Wedgwood prosperou muito, muitíssimo, e existe até hoje, né? Investido na padronização, na pesquisa, mas também nesse contexto, nessa trama social que tenta identificar por que gostamos dessa cor e não da outra, por que agora todos estão interessados nessa temática, nesse estilo de representação e não em outro, né? E perceber, né, um produto deu certo, então esse caminho aqui, né, essa decoração, esses motivos estão em alta, vamos investir nele. Então, esse componente, né, humano começou a ser muito valorizado e começou a ter muito retorno, né? E a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma manufatura, de uma fábrica, dentro de um sistema capitalista que está atrás, claro, de novos mercados, de expansão, de geração de lucro, né, de acúmulo de capital. Então, tudo precisa ser vendido, precisa ser exposto, e esse industrial, né, inglês, esse ceramista, então, né, foi um grande exemplo, né, do que poderia vir a ser quando essa união acontece de forma integrada, né? Só que esse caminho era um caminho ainda muito difícil e muito aberto. Ninguém sabia como fazer isso. Não havia um profissional, né? Havia vários profissionais, e no caso desse exemplo aqui, isso deu muito certo, mas em vários outros não deu, né? E não se sabia como fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, todos os países estavam correndo atrás desse casamento ou dessa união entre indústria e arte, entre padronização e gosto, entre venda, né, e cultura, entendida como essa soma de experiências humanas. E aí, a Revolução Industrial, claro, tem vários desdobramentos, em vários países assumem características próprias, tem muita literatura sobre isso, e a produção industrial, então, continua nessa busca, né, por esse profissional, e eu quero destacar as grandes exposições universais, né, que começaram a ocorrer no século XIX, como essa grande vitrine de maravilhas, onde as nações apresentavam seus produtos mais sofisticados, né, os engenhos e os produtos mais qualificados de sua indústria.
né? E aí ficavam lado a lado. E alguns países se destacavam mais, traziam as últimas novidades que maravilhavam a todos, né? Mas é bom lembrar também que as grandes exposições, né, também têm um forte componente de colonialismo, né? Em algumas se chegou até a expor seres humanos, né, como se fossem bestas, né? E o Brasil participou de algumas dessas exposições, e a Amazônia, né, também esteve presente, quase sempre com exposição de borracha, de madeiras, óleos, peles e de alguns produtos, né, inclusive alimentícios e farmacêuticos. Então, essas exposições, né, de 1850, com um grande palácio de cristal, feito todo em elementos pré-fabricados e vidros, né, diz a lenda que inspirado na estrutura da Vitória Régia, né, na planta aquática amazônica, e, e essa se tornou, então, uma grande festa do engenho humano e também, né, das monstruosidades que a indústria produzia, ainda sem conseguir fazer esse, essa reunião necessária para produzir objetos, experiências viáveis, né? E com sucesso comercial. Então, ela também tinha, ao lado de produtos como as cerâmicas que nós vimos, outros produtos muito rebuscados ou, ou ainda muito calcado na produção artesanal, né, que continuava seguindo forte, mas ou produtos industrializados ainda sem nenhuma preocupação formal, sem nenhum cuidado com o gosto, com essas demandas mais sociais e culturais do público. E isso gerava produtos mal acabados ou com uma estética que não tirava partido do espírito da época, né? Reproduzia padrões antiquados ou fazia escolhas inadequadas. E aí, para tentar, né, diminuir essa distância entre o que o público quer, o que os mercados pedem e o que as indústrias produzem, né, para formar profissionais que atendessem a essa demanda, ou que pelo menos entendessem e conseguissem traduzir isso num planejamento, numa visualidade, numa preocupação, né, com diversas polos que estão atuando, né, na formação das indústrias dos objetos, que a gente pode pensar em dois grandes incentivos, em dois polos que começam a atuar. As políticas públicas, principalmente em países europeus, né, como a Inglaterra, a Alemanha, também a Rússia, né, que produzem escolas ou iniciativas em seus países para tentar formar esse profissional, esse artista industrial, chamamos assim. Alguns países também promoveram incentivos para que as indústrias, né, refinassem, buscassem parcerias ou buscassem desenvolver melhor seus produtos. E viagens eram feitas para visitar concorrentes em outros países e, assim, entender por que o produto inglês, o tecido inglês, obtém tanto sucesso, ou, ou, ou um produto na França, ou na Alemanha, e aí as visitas eram feitas e você tentava reproduzir essa experiência, ou pelo menos parte dela na sua realidade, né? De outra forma, né, a gente pode pensar que o próprio mercado, né, incumbia pessoas profissionais de variadas áreas a desenvolverem produtos, e quando falo produtos aqui não são só objetos, mas também produtos de comunicação de massa, né? A própria publicidade começa a exigir uma especialização, um trabalho de imagem, texto, cor, tipo de papel, formato muito mais complexo, né? As artes gráficas se desenvolvem, os processos de impressão, de reprodução de imagem também. Então,
o calígrafo, o desenhista, o ilustrador, o gravador, né, o artista plástico, é trazido para as agências, escritórios, empresas, organizações para produzir comunicação, né? E aí ele também tem que desenvolver essas habilidades. E um dos marcos, né, a gente pode pensar aí já no início do século XX, a padronização da identidade visual da empresa AEG, né, que foi feita na Alemanha e que tem, então, uma característica bem interessante, que é uma simplificação, que é uma redução dos detalhes, pensando na padronização, na aplicação desse elemento visual, né, esse elemento tipográfico ou visual e visual, os mais diversos suportes, desde a embalagem ao grande cartaz, desde a etiqueta que vai colada numa folha ou num produto, ao crachá, à fachada. Então, para todos esses suportes, para toda essa variação de escala, a identidade visual daquela organização ela precisava manter as suas características, e para isso exigia um grande planejamento, né? Então, esses profissionais começaram a dar uma resposta também. Essa resposta alimentava as escolas e então esse profissional começou a ser, de fato, formalizado, né? Ele começou a ser identificado como designer, como uma nova atribuição profissional, né? Era artista gráfico e era desenhista industrial, e aí começou. É claro que cada país, cada lugar tem a sua própria dinâmica, né? Eu estou falando aqui de forma bastante panorâmica. E com essa melhor, né, configuração e com esse casamento, então, enfim, feito, né, desse profissional que se forma em escolas, que começam a pensar em metodologias, que começam a pensar no manuseio de materiais, em oficinas, no profissional que é formado no mercado, que tem que atuar no mercado, e daí tem as mais variadas soluções, e uma dessas soluções começa a se tornar bastante difundida, e é uma característica que até hoje marca a atividade de design, que é o que a gente chama de estilização, de aplicação de um estilo, né? E isso tem a ver com o gosto, com a visualidade, mas também com a moda, né? Com esse tratamento superficial. E como a cultura é algo muito dinâmico, né? Esse tratamento da superfície, das formas, também precisava ser algo mais dinâmico. E assim, né, essa simplificação de linhas ou essa adoção de um caminho visual começou a se tornar mais comum, né? A gente pode pensar na Art Nouveau como um grande estilo internacional que foi adotado tanto em produtos, né, como na comunicação. E ela tem, né, elementos estilísticos, né, formas orgânicas, elementos florais, volutas, o tratamento do ferro de maneira flexível, como características, né, visuais e materiais evidentes, mas em outros momentos outras características, né, outros traços, outras formas de organizar o, a forma do produto, a forma da comunicação foram adotadas. E aqui eu estou destacando um estilo que ficou conhecido como estilo aerodinâmico, muito mais comum nos Estados Unidos, né, mas que buscava, então, essas formas alongadas, que, em teoria, né, seria para que facilitasse a circulação do vento, né? A gente percebe no avião ou em veículos de grande velocidade que a forma deles exige que eles tenham um tratamento para evitar o atrito superficial com o ar, né? Com o vento. Só que num rádio, num ferro de passar, numa luminária, ela não tem essa mesma função. Na verdade, era um desejo por ter esses elementos, né, nos meus objetos de casa.
Então, a vida doméstica começa a ser muito fruto também dessa imaginação, desejo coletivo, né? É claro que a indústria não faz isso simplesmente porque ela quer mudar padrões, mas é porque isso é vendável, né? Ela quer o lucro, ela quer dinheiro, e aí os designers, os projetistas começam a se apropriar desses elementos estilísticos, né? Para então oferecer uma grande gama de produtos para casa, né? A casa acaba sendo o grande reino, o maravilhoso reino dos países desenvolvidos, onde você pode ter todos os objetos necessários para uma vida confortável, desde lavadora de louça, aspirador de pó e até marcas, né, que buscam então esse simbolismo, esse movimento, como essa que a gente tem aqui de um cachorro, que é uma marca da década de 30 de uma empresa de ônibus inglesa. Então, esse movimento, né, essa adoção de estilos também começa a se tornar mais intensa. E a gente pode pensar, né, no, no estilo americano, na verdade seria norte-americano de vida, né, como uma grande vitrine para esse padrão de consumo que começa a se tornar desejável pelo mundo ocidental, né? E a gente pode perceber isso, inclusive, no Brasil, né? E esse modelo, essa forma de vida, né, era vendida também, era representada nos filmes, nas publicidades, nos produtos maravilhosos e tão distantes da realidade dos países em desenvolvimento ou fora, né, do eixo norte-americano e Europa. E aí essa utopia, né, que é viver num mundo artificial, cheio de invenções, cheia de maravilhas, passou a ser o, o Éden, passou a ser a utopia, né, que a classe média, né, de vários países, de vários lugares, com culturas diversas, começou a aspirar. O carro conversível, a roupa da moda, o capacete, né, o casaco, mesmo que eu viva numa região tropical, mesmo que eu viva na Amazônia com épocas de chuva imensas que um carro conversível, mesmo com cobertura, não daria conta. Né? E a gente percebe que toda essa produção fez a opção por utilizar fontes não renováveis, né, de energia, né, combustíveis fósseis. O próprio carro é o grande símbolo dessa cultura que elegeu o petróleo como mote, né, o mesmo petróleo que vai dar origem ao plástico, esse maravilhoso material que está até hoje em todos os produtos e muito presente ainda, né, nas embalagens. E é um produto ainda que tem um custo imenso, porque ele tem uma decomposição, um, um retorno à natureza muito lento ainda. Então, esse estilo de vida cheio de produtos, embalagens, desde várias opções de produtos alimentícios com suas embalagens todas vibrantes, coloridas, para sempre no mundo muito comercial, né? Um mundo artificial. Alguns autores, como Flusser, né, falam que esse mundo do artifício, né, todas essas invenções, todas essas maravilhas para nos dar conforto, né, material, mas também conforto espiritual, para que a gente não pense nos perigos da vida, não pense na morte, não pense na natureza como o oposto do artifício, né? Como o homem como sendo não só o centro, mas o ser superior que molda a natureza e a sua realidade. E aí se distancia do natural, se distancia do primário, do que é considerado bruto.
E aí a gente tem, então, a estrutura que permanece até hoje com diversas modificações e desenvolvimentos, né? O próprio capitalismo, que é esse grande sistema econômico com repercussões da nossa sociedade até hoje, né? Tem desdobramentos e tem também confrontos, crises, e no plano individual, a gente então é forçado a viver num mundo em que consumir, comprar, adquirir bens é muito valorizado, né? E, e a luta de classes também começa a aparecer, né, nessas distinções que são percebidas pela posse de determinados bens, né, pela própria territorialização do espaço das grandes cidades. Alguns núcleos, né, das cidades vão concentrar as classes mais abastadas e vão empurrar, né, as pessoas com menos condições materiais para as periferias, para os morros. E tudo isso, né, é dentro de um grande movimento que a gente não enxerga. E tudo isso a gente percebe que o design, que os produtos são utilizados para dar forma a esse mundo artificial no qual nós vivemos até hoje, né? Eu estou utilizando o notebook, que tem programas, aplicativos, vocês estão vendo talvez pelo celular, né? Estão ouvindo a minha voz. Então, nós estamos imersos nisso, né? E desse mundo atual em que a gente vive, muito desse mercado, desses objetos dessa comunicação, estão digitalizadas, estão virtualizadas, né? Eu escuto um toque do celular que me diz que chegou uma mensagem, né? Eu abro um determinado site, publicidades estouram. Então, a gente continua imerso, né, com outros matizes, com outras significações e com essa tomada de consciência também que nós estamos, mas esse consumo, né, de informação, de objetos, esse desejo por me diferenciar do outro, utilizando o poder aquisitivo, o produto de marca, o produto com design, o produto assinado, para reforçar que eu sou melhor do que o outro, que a minha casa é mais bonita, tem produtos melhores que a do vizinho, que a do colega, né? Então, esse modelo, né, que a gente tem até hoje, ele é um modelo que começa a ser discutido e percebido também como algo perigoso ainda no século XX, perdão, né? E a gente tem dois momentos bem interessantes, né, dentro dessa área que a gente chama de design, que é um momento em que, a partir da década de 1950 e 60, pesquisas começam a ser feitas para tentar entender como é que os produtos são projetados, né? Como é que os designers, os projetistas têm aquela ideia síntese, né, dos objetos, dos produtos de comunicação, e como elas são tão diversas, se eles usam, às vezes, as mesmas metodologias, se eles têm, muitas vezes, referências muito parecidas, né? Isso é interessante porque hoje, ou em qualquer momento, né, você pode fazer essa experiência, passar um projeto, um problema projetual para projetistas, para designers, entregar todas as informações igual para cada um, né, e, dar os mesmos prazos, dar os mesmos requisitos, dar as mesmas diretrizes, e cada um vai fazer uma síntese, vai fazer um desenvolvimento completamente diferente do outro. E não só porque eu sou diferente do outro, mas porque a nossa forma de pensar, de elaborar, de planejar, de juntar, de conectar é muito diferente. E aí, essa pesquisa, nessa grande pesquisa feita por diversos pensadores sobre como os produtos são desenvolvidos, como diversas pessoas chegam a diversas soluções, é que ficou conhecido como design science, né? Como entender, né, a metodologia de projeto e entender como os produtos são elaborados pelas pessoas, como é que eles são desenvolvidos. E aí, essas pesquisas trouxeram uma série de instrumentos e um conhecimento muito grande sobre essa atividade, né? Embora com contestações,
embora a partir de estudos de casos muito específicos, embora centrado numa cultura anglo-americana, anglo-saxã. Então, e isso tem reverberações até hoje. Né? Design thinking, né, se alimenta muito de conhecimentos que foram, né, clarificados, desenvolvidos nesse momento. E passando um pouquinho, né, da década de 60, ou ainda dentro da década de 70, alguns projetistas começaram a perceber esse movimento, né, de criação cada vez mais rápida de produtos, essa aceleração do consumo, esse descarte, essa geração desenfreada de lixo, como um problema também de projeto, como um problema que também deveria ser do projetista. Ou seja, isso não é um problema que as cidades, os governos devem resolver após, né? Isso tem que ser pensado junto com o desenvolvimento dos produtos, dos objetos, das soluções. E aí, então, o designer Victor Papanek traz uma crítica muito forte, ferina, ao ego, a esses super profissionais chamados designers, né? Ele faz uma crítica ao consumismo, a esse projeto que não pensa no futuro, embora projetar seja pensar no futuro, só que numa ideia de futuro muito limitada, né? Muito ligada ao consumo, à venda, ao simples valor de troca, né? Sem pensar que esse produto, que essa projeção de futuro poderia ser também uma projeção para a sociedade, um desenho de mundo, se não melhor, pelo menos mais consciente. Né? Então, ele escreve esse livro, Design for the Real World, Design para o Mundo Real, e nele há uma série de reflexões, né? E ele já inicia falando, deixando bem claro, né, que o design industrial é uma das profissões, é uma das atividades mais prejudiciais que existem. Inicialmente, né, se fala que ele foi muito contestado, que artigos foram escritos rebatendo, criticando a posição dele, né, e com o tempo, né, e com uma reflexão, né, com uma autocrítica, esses mesmos designers que foram apontados como vilões começaram a perceber que eles poderiam não ser os heróis, né? Não cabe heroísmo, né, numa atividade profissional nessa escala, né, tão ligada à industrialização, mas cabe a consciência, cabe a reflexão crítica, cabe esse pensamento, né, integrado e social, não entendendo o produto como simples fruto da técnica ou como um objeto que vai ser trocado por dinheiro, né, mas como um objeto que tem um fim, que tem a sua utilidade e que essa utilidade não precisa se encerrar quando aquele produto tem defeito, quando ele se torna obsoleto, né? Ele pode ser reprocessado, ele pode, as indústrias, né, e o próprio designer pode atuar para possibilitar canais de retorno e de reciclagem, de destinação correta das embalagens, dos próprios materiais desse produto, né, no que hoje a gente chama de logística reversa, mas o designer pode intervir nisso tudo logo no início, né? Logo trazendo isso em mente, né? Trazendo isso como material básico da sua profissão, da sua atividade, essas preocupações. E aí, quando ele for estudar, pesquisar, planejar, quando ele se deparar com um papel em branco, né, e for anotar tudo que aquele projeto, do que aquela solução, do que aquele serviço que ele está prestando precisa responder, ele também já começa a listar, né? Eu preciso procurar materiais menos tóxicos que utilizem, talvez, né, produtos que possam ser recicláveis ou formas de produção que não exijam tanta energia ou que utilizem fontes renováveis, né?
E tudo isso começa, aos poucos, muito lentamente, a entrar, né, dentro dessa esfera de projeto, de planejamento, de pensamento reflexivo, né, e operacional, que a gente chama hoje de design. Se no início a preocupação era padronizar, era fazer mais rápido, fazer com maior eficiência e, ao mesmo tempo, trazer elementos artísticos, estéticos, decoração, visualidade. Com o tempo, outros requisitos foram também sendo necessários, e nesse momento, né, a partir dessa crítica e de outras, né, o Papanek tem um papel central dentro da área do design, porque ele escreveu um livro específico para os seus colegas, mas na sociedade essa discussão já existia, né? Essa luta contra o hegemônico, contra o pensamento único, contra esse mundo artificial caminhando num único sentido, esgotando as fontes, né, foram percebidas como um caminho irreal, como uma ilusão, como uma grande falácia, já que esse tipo de desenvolvimento, né, esse mundo maravilhoso do consumismo, não estava disponível para todo mundo, nunca esteve. Né? O mundo não é capaz de gerar, né, essa montanha de produtos para todos. Né? Esse jogo centro-periferia, norte-sul, né, alguns têm e outros nunca vão ter, isso fica mais claro. E isso também dá margem para que a gente repense o nosso papel como produtores, né, como agentes dessa máquina. E, né, hoje, né, 2022, agentes mesmos, porque nós, enquanto programadores, enquanto visualizadores de soluções de futuro, a gente pode atuar de forma mais independente, sem estar atrelado a uma indústria, a uma organização que nos submete às suas restrições. Né? A gente tem uma posição mais central e crítica. Isso também se reflete na produção de conhecimento. Né? A pesquisa hoje em design já traz uma série de temas que rediscutem ou que discutem pela primeira vez questões muito importantes. Né? A própria colonização, né, do nosso fazer projeto, do nosso pensar produtos, soluções, caminhos projetuais, é um pouco ou muito colonizado por essas ideias que seguiram esse caminho que aqui eu estou mostrando como o meu. Né? E eu estou falando de uma Amazônia, de um lugar periférico, nesse grande mercado, nesse jogo do capital, mas, ao mesmo tempo, central quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em meio ambiente. Então, eu assumo como minha história essa tradição que foi trazida por um país, né, por Portugal, na Europa, e que eu aprendi numa graduação, né, formalizada numa instituição de ensino superior, uma universidade, e que também, ao longo da minha vida profissional, eu fui percebendo, fui desconstruindo e estou ainda nesse processo de reformular, né, de entender, de buscar outros caminhos. Né? Então, foram várias as entradas para que não só os designers, mas os próprios industriais e governos e a sociedade civil cobrasse, né, essa preocupação maior, não só com o meio ambiente, mas com a própria vida em sociedade, já que os lixos, o consumo exacerbado, né, tem repercussões que hoje nós estamos vendo na presença maciça, né, de micropolímeros de plástico nas águas dos oceanos, né, peixes contaminados, chuva ácida, uma série de fenômenos, né, que antes não existiam, né, e tudo isso ainda sendo estudado, essas relações, essas tramas, né, esses desdobramentos ainda sendo entendidos, mas
essa vida em comunidade, em sociedade, né, está cada vez mais presente. Né? No passado recente, né, teve a crise da camada de ozônio, a discussão da utilização de combustível fóssil, e isso gerou algumas mudanças, né, nas indústrias e no padrão de consumo, né, na substituição de gás, na busca por produtos que economizem mais energia ou que gerem um pouco menos de lixo, embora a gente possa dizer que estamos ainda bastante distante de uma realidade sustentável, né? Alguns países, alguns lugares em melhor situação que outras, né? Mas no nosso país, nesse momento em que a gente vive, ainda está muito difícil, muito precário. Ainda muitas pessoas, né, que tiram o sustento de grandes lixões. Né? Esse sistema que alimenta esse descarte absurdo de matéria, né, ainda não foi quebrado na maioria das cidades, ou pelo menos soluções em grande escala ainda não são comuns. Né? Uma das soluções espontâneas são a dos catadores, né? A das cooperativas, que fazem parte desse trabalho de seleção de material por uma questão econômica, mas a gente não deve diminuir ou deixar de perceber o valor social, né? E o valor que isso tem para toda uma cadeia de produção e de retorno, né, de materiais para a cadeia produtiva. E são pessoas que normalmente são invisíveis no nosso dia a dia. Um marco, né, nessa reflexão sobre, né, essa grande aldeia global, né, sobre o destino, né, que estamos traçando quando tomamos nossas decisões. Eu falo nossas, mas, na verdade, a gente pode pensar como sendo decisões estratégicas de governos, de organizações, de grandes conglomerados, né? E em 1992, a Conferência do Meio Ambiente, chamado Rio 92, ou Eco 92, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, portanto, há 30 anos atrás. E aí vários países, seus representantes de outras esferas, de outros polos, discutiram, trocaram referências e se chegou, né, a um documento com algumas metas, com algumas recomendações. E aqui eu destaco só, nesse grande panorama, né, que eu estou trazendo aqui, uma frase, né, que reflete um pouco essa preocupação, dizendo que o ser humano, que o homem, é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida. Então, é importante, né, destacar esse ponto, que nós, né, somos obra, né, somos resultado e, ao mesmo tempo, moldamos, construímos o nosso meio ambiente e que dependemos tanto do natural quanto do artificial, embora, né, estejamos cada vez mais distantes do natural. Né, a gente está mais e mais imersos no mundo artificial, no mundo virtual. E atualizando um pouco essas preocupações, a gente tem um grande projeto das Nações Unidas, né, chamado Agenda 2030, que tem 17 metas ou objetivos que os países, né, deveriam se preocupar, deveriam buscar soluções até 2030 para apresentar esses resultados. E é muito bacana, porque aqui a gente tem um painel, né, de preocupações, de demandas que cada país, cada comunidade
cada cultura, se a gente quiser pensar também em termos territoriais, né? Cada pessoa pode colaborar, né? Mas é claro, essa responsabilidade maior é sempre de quem de fato tem os recursos e acaba tomando essas decisões macros, né? Mas aqui a gente tem preocupação com a pobreza, consumo e produção responsável, cidades e comunidades sustentáveis, vida na água terrestre, energia limpa e acessível, qualidade na educação, igualdade de gênero, fome zero, olha só, ação contra a mudança do clima, redução das desigualdades. É muito bacana perceber que outras vertentes, outras preocupações, outras necessidades foram trazidas para pensar na vida do ser humano como uma vida que precisa de um círculo, né, de, de melhorias, de, de direitos, de fato, sendo utilizados, sendo vistos e respeitados nas suas comunidades. Olha só, direito à paz, justiça e instituições eficazes. Que massa, né? Se isso fosse, pelo menos minimamente, atendido em nossas realidades. Eu estou falando aqui em português, no Brasil, né? Eu estou lembrando sempre isso, porque esses itens, né? Esses objetivos são muito sensíveis em alguns lugares e em outros estão com uma demanda melhor resolvidas, outras inexistentes. E aqui na Amazônia, né, a gente tem a preocupação muito grande com a natureza, mas também tem uma falta muito grande de serviços e de acesso a alguns direitos e de infraestrutura. Então, muito bacana para quem quiser conhecer mais, eu estou conhecendo mais. Essa agenda 2030 já faz parte de alguns programas de design, né, de pesquisa, de pós-graduação e também de graduação, né, como metas ou requisitos que a gente pode trazer também para o projeto, para aquele momento em que a gente vai planejar soluções, em que a gente vai pensar processos e vai refletir o futuro, né? Então, é muito bacana que isso já faça parte, ou esteja fazendo cada vez mais parte do nosso presente, né? E eu falei no início ou no início não, eu falei um pouco atrás sobre estilização, sobre ênfase na visualidade, nas características estético-formais, mas nesse movimento, né, que está sendo aqui bem genérico, bem amplo, né, bem panorâmico, eu não destaquei, mas eu vou falar isso agora, que uma preocupação também que foi surgindo e que é muito presente, né, desde o do final do século XX, é a preocupação com a ergonomia, com a usabilidade, com a facilidade de pega, de uso dos produtos, né, com a facilidade de leitura, com a clara percepção da informação, da sinalização. Essa preocupação com a usabilidade começou também a ter uma ênfase maior na década de 80, 90, de 1980, 90. Talvez também como resultado dessas críticas e dessa pesquisa sobre como se faz design, como se projeta soluções, como se sintetiza requisitos, pensamentos, necessidades. Então, né, só fazendo o registro, quando eu estudei, né, design na minha graduação, por volta de 20 anos atrás, essas questões, né, de usabilidade, de ergonomia, de busca por adequar essas soluções ao tamanho, às funções, aos alcances e trazendo conforto para o ser humano já existiam, né? A preocupação com o meio ambiente, eu posso dizer que ainda era muito indicial, era preliminar. A gente pensava já em algumas questões interessantes, alguns autores como Gibbon Zip já traziam essa discussão para dentro da academia, e isso foi muito importante para pensar o design a partir da minha realidade, né? E dá para
para marcar, né, como essa primeira visão crítica que eu tive há 20 anos atrás, ou um pouco mais de 20 anos atrás, com algumas leituras, dentre elas, né, alguns livros do Gibbon Zip, sobretudo a tecnologia da tecnologia, mas também o contato com o que se chamava na época de design vernacular, ou com as soluções populares ou apropriação de tecnologias já adotadas na nossa realidade, né? Embora na atividade profissional não tenha conseguido aplicar, atuar com isso. Então, eu falei de projeto aqui, né, que essas preocupações com o uso, com a facilidade, com o conforto e também, né, essa preocupação com materiais ecológicos ou pelo menos dirimir, né, o uso do plástico, a preocupação com a embalagem, com formas de produção que pensem o consumo de energia, né, tudo isso começou a entrar na pauta, de fato, dentro das metodologias de projeto. Né? E, assim, a grosso modo, né, de forma bem simples, eu vou destacar aqui, né, como se dá uma metodologia de projeto para design, e ela iniciaria com uma fase que eu chamo aqui de problematização, que seria essa fase de preparação, né, em que você tenta identificar e se apropriar da problemática, da necessidade, da demanda ou oportunidade que você vai trabalhar. Né? É uma etapa ainda bastante preliminar, mas que já vai tentando fechar, né? Delimitar um pouco melhor o campo de atuação. A partir dessa delimitação, né, dessa problematização, a gente passa para uma segunda etapa, que seria a coleta de dados e análises. Né? Algumas metodologias separam essas duas etapas. Né? E aqui você tem uma definição precisa do problema, da necessidade, da oportunidade, do conflito que você vai atuar e também de que requisitos obrigatoriamente ele tem que atender. Né? E aqui nesses requisitos é que já entrou, né, no nosso métier, na nossa prática, essa preocupação, né, com a usabilidade, com o conforto, com a ergonomia, com a facilidade de identificação e leitura, mas também com essa pauta, né, da sustentabilidade, com essa preocupação com o meio ambiente. É claro, sem deixar de lado a preocupação com o mercado, a, a, a preocupação, né, com a padronização, com a utilização dos meios de produção, com a seriação, com tudo aquilo que a industrialização, que o capitalismo, que o mercado exige. Né? Eles não precisam ser opostos ou ser uma escolha, né, ou outra. Né? Eles podem e devem e estão sendo pensados de forma conjunta. É claro que, dependendo do projeto, da demanda e do mercado a ser atingido, um foco no baixo custo e no uso de materiais plásticos, por exemplo, pode ser maior. Em outras, né, eu posso conseguir projetar utilizando materiais recicláveis, utilizando uma produção semi-artesanal. Então, você pode e deve, e cada vez mais se está utilizando as diversas opções que nós temos hoje. Depois dessa fase de coleta de dados e análises, né, tem a síntese ou ideação, que é o momento em que você cria, tenta desenvolver uma solução ou propostas que respondam, né, aos requisitos que você colocou e que faça essa junção, né, que sintetize, que proponha de forma conjunta uma solução ou várias soluções. E aí você desenvolve essa solução, você detalha, você experimenta, você projeta, né? É legal isso, porque você joga para o futuro e imagina, olha, se a pessoa pegar aqui, ou se aquilo for usado no Nordeste brasileiro, se aquilo for usado na América Latina, se você começa a fazer o jogo do se, e aí isso vai trazendo, né,
soluções, vai trazendo outros olhares, você discute, e tudo isso vai gerando uma proposta que você considera como pronta, ou como pronta para ser refinada, pronta para ser testada. E aí vem a fase de projeto, que seria esse desenvolvimento da ideia, da síntese, que mais se aproximou da solução. E aí sim, você faz um detalhamento maior, né? seja do desenho, você faz protótipos, faz modelos, executa testes e tenta, né, diminuir a chance de erros na produção dessa solução, desse processo, desse produto. E aqui é legal pensar, né, se antes o produto era algo tangível, né, era um impresso, era um livro, uma revista, era um lápis, uma cama, um carro, né? Hoje a gente pensa o produto de forma mais ampliada, ele é um serviço, ele é uma etapa do processo. O projeto, né, o produto em design, ele pode ser simplesmente melhorar a usabilidade de algo, de um aplicativo, de um site, de uma plataforma, né? Ou, né, pensando em serviços, ele pode atuar nos processos dentro de organizações públicas ou privadas. Isso também faz parte do que hoje a gente entende como o objeto da atividade profissional do designer. Então, na fase do projeto, se faz a documentação para que essa solução seja aplicada, para que ela seja implementada, para que ela seja produzida e, de fato, comece a funcionar, né? Então, né, o design sustentável, acho que está ficando claro, é muito importante porque, de certa maneira, ele é um dos responsáveis pelo mundo artificial em que nós vivemos, né? Pelo mundo mediado por produtos, sistemas, processos que foram projetados, foram planejados, pensados por alguém, né? Muitas vezes são designers associados com engenheiros, cientistas sociais, psicólogos, uma série de profissionais. Isso é muito bacana, né? Então, como definir design, né? Essa é uma questão, né, que em português é sempre espinhosa, né? E assim, não é o objeto dessa apresentação, né, trazer uma definição, né? Eu acho que vocês conseguem pensar em várias definições a partir do que nós vimos aqui, desde do início, né, tendo como marcos a mecanização, né, da escrita com a tipografia, ou de alguns processos industriais, como a cerâmica, como a demanda por ter, né, um produto, um objeto com características padronizadas, com uma facilidade de produção grande, mas, ao mesmo tempo, levando em consideração os valores estéticos, a visualidade, o gosto e a própria cultura e uso desses produtos, né? Então, alguns autores falam que é a concretização de uma ideia em vários canais, né? A gente ouve, né, as pessoas falando design como solução de ideias, como resolvedor de problemas, simplesmente, né? O design como uma atividade criativa, né, que vai determinar as propriedades dos objetos. A gente fala, às vezes, propriedades formais, mas é porque a forma vai expressar todas os requisitos e vai reproduzir, de certa maneira, a síntese de diversas demandas que foram elaboradas e negociadas, tanto pelo design quanto pelas diversas instâncias de uma organização, né? Mas a gente, assim, eu quero que sempre fique, quer dizer, eu gostaria de sempre pensar, ou que vocês que estão me ouvindo pensem no design como esse planejamento, essa reflexão objetiva, né, que visa a construção desse mundo artificial a partir desse problema que me foi colocado, que pode ser um produto, que pode ser um serviço, que pode ser simplesmente
fazer uma apresentação sobre design sustentável. E para encerrar, eu gosto muito dessa associação, né, que o Gibbon Zip faz no livro Design do Material ao Digital, em que ele associa a prática, né, de projeto e o design, por consequência, a uma atividade mediadora, né? O campo do design seria o campo da interface, aquilo que fica entre diversos territórios, diversos polos que precisam dialogar, que têm preocupações diversas, que precisam se associar, né? E aí ele coloca o exemplo, né, de uma tesoura que você, genericamente, pensando de forma sistêmica, o problema colocado ou a solução a ser pensada, ela tem a ver com uma ação, né? A ação de quê? De cortar papéis. Como é que eu faço para cortar papéis? Bom, eu posso pegar duas hastes de metal afiada, né? Levá-las uma ao encontro da outra com o papel ao meio e cortar. Só que, ao fazer isso, eu vou perceber uma série de dificuldades. Eu não consigo simplesmente pegar duas hastes e fazer esse movimento, né, necessário para cortar o papel. Então, para fazer essa ação, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um objeto que possibilite essa ação. Só que essa ferramenta, ela tem que ser adequada a um determinado grupo, a uma determinada necessidade, né? A demanda de um grupo de usuários, por exemplo. O projeto de uma tesoura industrial ou para uma confecção é diferente, por exemplo, de um projeto para uma tesoura de criança, né? São polos completamente diversos. A gente pode até pensar que essa ferramenta tesoura feita para crianças traz uma série de requisitos que são desnecessários, né, para uma tesoura de confecção, de uma indústria de confecção de roupa, né? Então, aqui, né, nessa interface, nesse território de mediação, o designer, né, junto com outros profissionais, junto de outros saberes, atuando de forma colaborativa, vai então desenhar esse futuro, né, pensando em projeto como essa antecipação, né, e nessa projeção ele traz então diversas questões econômicas, qual a indústria que vai produzir, quais são as tecnologias que ela tem, né, que ela dispõe, né? Por exemplo, o plástico, se eu for utilizar plástico, ele precisa ser moldado. Se for um plástico para criança, né, ele precisa ser atóxico. Eu não posso, eu tenho que ter muito cuidado ao usar tinta, né? O plástico deve ter uma coloração, porque a gente sabe que, assim, genericamente, né, crianças são atraídas por cor e o plástico e alguns tipos de plásticos são baratos, né? E uma tesoura para criança teria que ter como requisito, né, de certa maneira, um baixo custo ou um custo menor. E aí tem sempre a questão da segurança, né, desse usuário. Então, a tesoura vai ter que ser sem ponta. E essa ação, como é que ela vai ser feita, né, por uma criança? Então, a ferramenta precisa ser adequada, né, a alça precisa ser adequada aos dedos da criança. E tudo isso vai sendo, então, ajustado, pensado, né? E aí você pensa, eu posso usar uma embalagem de material reciclado, eu posso dispensar o plástico na embalagem, eu posso, eu posso utilizar um plástico no cabo, né? Ou algum outro material composto que seja biodegradável, né? Eu posso tentar pensar nesses canais de retorno do produto quando ele for descartável, né? O metal dessa tesoura pode ser reaproveitado. Então, essa síntese, esse lugar de
em que os conflitos, em que as negociações são feitas, em que as várias faces, né, são colocadas e falam, olha, eu quero que seja barato, eu quero que seja fácil de usar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Todas essas faces, né, são, são, são empurradas, são colocadas e a solução vai adequando esse projeto de acordo com o que é possível, viável e por isso o design, né? E o design sustentável é tão importante, porque essas demandas precisam estar presentes dentro desse momento, dentro desse círculo ou desse lugar de olhar para frente, de refletir para frente, né? E nós, enquanto projetistas desse mundo artificial, podemos e devemos fazer isso, né? Do material ao digital, com ruído ou sem ruído, de preferência não, a gente pode colocar tentando diminuir as desigualdades, tentando reduzir os desencontros, para que a gente, então, encontre um lugar melhor para viver, né? Ou esse futuro ainda possível de ser realizado. Beleza? Então, agradeço. Esse, eu acho que é o último slide. Na verdade, esse aqui é um slide de uma imagem que eu fotografei há umas 2 semanas, próxima do campus, né, do IFRR, do campus Boa Vista Zona Oeste. Andando um pouco pelas proximidades do Instituto, eu me deparei com essa placa, né, Salão Márcia, em que tem a informação de que atua, né, nesse salão uma ou um designer de sobrancelhas, com rena ou sem rena. E essa informação, né, designer de sobrancelha, é trazida aqui como uma constatação, primeiro, de que a palavra, a atividade, né, já está dentro de uma esfera mais popular, usual, sem tanto elitismo como havia antes, e esse elitismo, né, essa pretensão ainda é hoje, essa pretensão de superioridade ainda é hoje muito presente nos designers e nos cursos de design, né? Eu mesmo posso dizer que há algum tempo atrás, né, fiquei muito ofendido quando eu vi pela primeira vez alguém se intitulando designer de sobrancelha, né, ou hair design. Me parecia absurdo, mas com o tempo, com estudo, com reflexão, você percebe que, primeiro, ninguém tem a autoridade de definir o que é ou não design, né? A gente discute, um professor traz elementos e cada um, né, faz essa síntese, né, chega a uma definição ou a uma noção do que precisa para ser um projeto de design, ou não precisa de nenhum requisito, né, precisa simplesmente pensar para frente. Então, essa noção elitista eu estou abandonando, e eu quero também pedir para que vocês façam esse exercício, né, de não só trazer as questões e buscar conhecimento para trazer essas questões bem formuladas para dentro do projeto, para ter essa preocupação com o futuro, com o meio ambiente, com a minha comunidade, com o uso de materiais e de tecnologias mais ecológicas, né, de materiais renováveis ou biodegradáveis, para dentro da nossa atividade. Esse é um exercício que eu estou tentando fazer, claro, e que espero, né, que vocês também façam sem aumentar as desigualdades, né, sem se colocar num pedestal de um profissional supercapacitado que pode definir ou pode dizer o que é isso ou o que era aquilo, né? As desigualdades também se dão no plano simbólico, se dão quando
um profissional, alguém com uma formação, se coloca à parte da sociedade, ainda mais numa atividade que deveria ser essencialmente social, né? Então, obrigado, um abraço a todos, e eu espero que essa, essa fala tenha contribuído para a formação de vocês. Um abraço.